Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão? Quero deixar essa reflexão para vocês, pessoas. Domingo eu estava ouvindo um louvor, né, lá na minha igreja. Uma irmã, um louvor que Deus deu a letra para ela montou a melodia, um louvor lindo. E ela pediu para mim ouvir aquele louvor. E aquele louvor dizia assim: queremos ser cheios da unção, isso mesmo, e não ser cheios de contendas. Falou muito forte comigo. E ali Deus começou a falar. E ao deitar, naquela noite, Deus falou comigo no Salmo 23, versículo 5, né, que está escrito lá: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, para que o teu cálice transborda. Isso mesmo. E ali eu fiquei meditando, né, que na letra daquele louvor que fala que nós temos que transbordar da unção. Nós temos que transbordar da presença. Nós temos que transbordar da força. Nós temos que transbordar, como fala no Salmo 92:10, que Deus nos exalta com o poder dele e nos faz forte como boi selvagem, porque Deus nos ungiu com óleo fresco. E Deus quer ungir cada um de nós todos os dias com este óleo fresco, para nos encher de força, nos encher do poder dele. Mas do que nós estamos cheios, pessoas? E aí, pessoas, veio o exemplo de 1 Samuel, capítulo 16, que fala de Davi. Que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus deu ordem para Samuel. Qual foi a ordem que Deus deu para Samuel? Enche o chifre de azeite. Primeira coisa. Se está cheio, tem que derramar. Deus falou, né? Vai até a casa de Jessé. Já tinha um direcionamento, um local certo. Deus até deu o endereço. E Deus sabe do nosso endereço, Deus sabe da nossa família, Deus sabe o que nós fazemos, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe do nosso levantar, do nosso deitar, Deus sabe tudo. E veja que Deus falou para Samuel: vai lá, né? Fala com Jessé lá, vai na casa de Jessé. Por quê? Porque os pais têm autoridade sobre os filhos. Porém, Deus dá os filhos para nós, mas os filhos pertencem a quem? A Deus. Os nossos filhos pertencem a Deus. E Jessé, chegando lá, Jessé foi convidado, ele e seus filhos, para um sacrifício. E ali, pessoas, veio Eliabe, né? Samuel, quando viu Eliabe, pensou assim: nossa, aí tá um escolhido. Por quê? Porque ele tinha boa aparência, tinha postura, tinha tamanho, talvez falava muito bem. E Deus corrigiu o profeta Samuel na hora, falou assim para ele: olha, vocês olham para a aparência, mas eu sou dos corações. Pessoas, Deus está sondando os corações. Que ao sondar o meu e o teu coração, que nós não sejamos reprovados. Por quê, pessoas? Porque passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto, passou o sétimo. E todos tiveram a mesma oportunidade. Porém, eles foram o quê? Foram rejeitados. Foram rejeitados. Veja que eles tiveram a mesma oportunidade. Por quê, pessoas? Porque ali havia algo no coração deles que não agradava a Deus. Então significa que Deus não faz acepção de ninguém, pessoas. Mas Deus sonda o coração. E o que está dentro do nosso coração? O profeta Samuel perguntou: ô Jessé, acabou seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um.
falta um. Pessoal, isso mostra que mesmo no meio de muitos reprovados, ainda Deus tem um remanescente. Deus tem um escolhido fiel, que escolheu ser fiel. É isso mesmo. Pode estar todo mundo errando, mas tem um remanescente. Ainda que todos te reprovam, todos te rejeitam, todos esquecem de você, Deus jamais esquecerá de você. É isso mesmo. Ainda que teu pai, tua mãe te esqueça, Deus não vai esquecer de você. Por quê? Porque Deus vai preparar uma mesa de honra na presença daqueles que te desprezam. Você sabia? É. Isso mesmo. Sabe esse lugar que te anula? Sabe essas pessoas que maneiam a cabeça? Isso mesmo. O profeta falou, manda chamá-lo. Não sentaremos à mesa sem ele. Eita! Ai, coisa linda, gente. Aí nós vamos entender o porquê, pessoas. Vejam, Davi não foi convidado pelo pai para estar junto com os outros irmãos para o sacrifício, porque talvez na visão do pai, os filhos ideais, que na mentalidade dele, na visão dele, estava ali diante do profeta, né? Mas o escolhido estava onde? Estava no campo, apacentando ovelhas. Os escolhidos, pessoas, são pessoas que estão sempre ocupadas, estão sempre trabalhando, sabia? Estão sempre ocupados. E Davi foi esquecido e rejeitado. Talvez a visão do pai, né? Não, esses aqui são mais bonitos, esses aqui eu vejo qualidade neles. Só que Deus vê diferente. Deus vê diferente da gente, pessoas. Veja que o profeta Samuel, quase que ele cometeu um erro de escolher Eliabe, sabia? Por causa da aparência, por causa da altura. Porque Deus olha para o coração do homem. Então a visão de Deus é diferente da do homem. O homem olha muito para o exterior, para aquilo que ele está vendo. Deus olha lá dentro. O que está lá dentro, pessoas? Deus está sondando os corações. E nós não podemos ser rejeitados, reprovados com coisas que estão dentro do nosso coração, pessoas. Nós temos que limpar a casa. Veja, a mesa não começou o banquete até enquanto Davi não chegasse. O esquecido tinha que chegar para que todos se assentassem à mesa. Por quê? Porque Deus honra aquele a quem o ambiente tentou anular, pessoa. Parecia que não tinha mais ninguém, né? Às vezes você não é convidado para festas, você é excluído de festas, você é excluído de ambientes, você é excluído de reuniões de familiares, você às vezes é perseguido, você às vezes é taxado, né? Dá até estereótipo para você. Mas Deus tem honra. Não se preocupa não, Deus tem honra. Você será ungido com óleo fresco. Deus te dará poder e força como um novilho selvagem, que está lá no Salmo 92:10. É unção fresca e é na presença de todos, principalmente daqueles que o desprezaram. Isso mesmo, pessoas, isso mesmo. Glória a Deus, aleluia. Então, pessoas, a unção que Deus dá, que Deus derrama, ela renova nossas forças. Ela alinha o nosso coração com o reino de Deus. E o cálice de Deus transborda de graça, de propósito, de autoridade espiritual. Isso mesmo. Até os inimigos vão ver que a mão de Deus é contigo. Todos vão ver. Todos vão dizer: Deus é com ele. Deus é com ela. Isso mesmo. Sabe por quê, pessoas?
Porque tentar disputar a mesa na força da carne, disputar posição na força da carne, disputar com julgamentos, com invejas, com contenda entre irmãos, isso vai gerar ruído, isso vai gerar confusão e rejeição. E Deus não está no meio disso, pessoas. Porque Deus não é Deus de confusão. Sabia? Davi não precisou brigar por lugar, nem criar confusão por nada, nem por ter sido esquecido. Não. Sabe por quê? Porque a unção que estava sobre ele fez com que a mesa esperasse por ele. O céu já tinha preparado tudo. O ungido de Deus, o escolhido de Deus, não entra em disputa, não entra em briga, em confusão, em posição. Sabe por quê? Porque a sua posição já é garantida por Deus. Quer queira, quer não. Essa é a verdade. E tem que aceitar e ponto final. Quem manda? Não é lindo, gente? É tremendo. E, meu Deus do céu. E aí, pessoas, o que acontece? Quando os ambientes ou pessoas que estão ao seu redor, né, querem confusão, querem contenda, aí fica aquele disse que me disse, aí quer denegrir sua imagem. Isso não é legal. Lembra dos irmãos de Davi, quando Davi foi lá na guerra, e estavam os irmãos de Davi lá, e ele foi levar pão para os irmãos, e chegando lá ele ouviu Golias gritando, blasfemando contra Deus, e ele falou: quem é esse circunciso filisteus? Né? E enquanto isso, o que estava acontecendo? Os irmãos de Davi: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Aqui não é o seu lugar, vai embora daqui. Os irmãos tudo desprezando ele, sabe, desfazendo dele, sendo que ele foi levar pão para eles que estavam na guerra. E o que aconteceu? Todos os soldados, todo mundo com o joelho tremendo, e ninguém fazia nada. O inimigo Golias lá estava afrontando todo mundo, a Deus e todo mundo lá, 40 dias, e ninguém apresentava. Mas o ungido de Deus chegou para resolver o problema. Pessoas, Deus unge para aqueles que ele vai colocar na belinha, não vai temer, vai ter coragem, vai enfrentar e vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque a unção do Todo-Poderoso está sobre ele. Por quê? Porque está focado, ele guardou a unção, a presença de Deus que está nele, ele confia em Deus, que sabe que Deus vai fazer o cálice dele transbordar no tempo certo, que Deus vai dar vitória, porque ele coloca a confiança no Senhor. O cálice da unção vai transbordar. E transborda não é por causa de ambiente, não é porque o ambiente é perfeito, que é calmo, ou não é ambiência. Ah, mas é por causa de fulano de tal, ciclano de tal. Não, meu amigo. É porque ele está na fonte. Ele está ligado na fonte. Quem está ligado na fonte é derramado óleo fresco continuamente. Sabia? O óleo fresco é derramado continuamente. O óleo fresco derramava sobre Davi continuamente. Sabe por quê? Porque Davi mantinha um coração puro. Deus sondava o coração de Davi, o coração puro. Um coração que tinha prazer de adorar a Deus 7 vezes ao dia. Pessoas, e lá, tá lá em Hebreus 12, 14 ou 14, 12, acho que é 12, 14, eu não marquei, pessoas, que fala assim, que os limpos de coração, é 14, 15, se eu não me engano, os limpos de coração verão a Deus. Você quer ver Deus agir? Então vamos limpar nosso coração? Vamos limpar nosso coração. A contenda, a confusão ao redor não consegue contaminar o coração daquele que está com a vida transbordando do Espírito Santo.
não consegue, a confusão não entra. Não tem espaço. Não tem espaço para aquele que está cheio da presença de Deus, daquele que está cheio da palavra de Deus, daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta. Pessoas, e outra coisa, pessoas, o cálice da confusão. Foi onde Deus falou comigo. Tem muita gente cheio do cálice da confusão, da contenda. Não vai atingir porque não vai atingir você. Esse cálice da confusão, da contenda, do levante, não vai atingir você. Sabe por quê? Porque você está em outro nível. Quem está no outro nível não tem espaço. Não tem espaço para o inimigo, não. Que Deus fale mais ao teu coração. Fique com Deus.